Hoje você vai conhecer a incrível história de Moisés e como ela revela segredos assombrosos para a nossa geração. Até mesmo o fim de toda a energia nuclear, toda a tecnologia e armas nucleares são reveladas dentro da história de Moisés. Caso você entenda o desfecho dessa história dentro do livro do Apocalipse. E esse lado oculto da história de Moisés deixará qualquer um que ama a palavra de Deus e a vinda de Jesus de boca aberta. Para começar, Deus nos revela que a história de Moisés não é somente dele, e nem somente coisas do passado. Essa história profética está registrada no livro da lei, sendo assim, instrução para todos os filhos de Israel, filhos de Isaque, filhos de Abraão. A história de Moisés também nos revela coisas do nosso presente e do nosso futuro, pois isso é um fato. Se quisermos entender o que sucederá no futuro, temos que olhar para o passado. E digo isso tanto para coisas literais do mundo físico, como para coisas espirituais do mundo espiritual. Nessa história profética de Moisés, eu vou destacar como pontos principais 3 instruções. A primeira, o pedido de Moisés que não foi atendido. A segunda, o desejo de Moisés que Deus atendeu mesmo sem ele saber. E a terceira, Satanás usando as seitas deste século para nos ocultar todas as maravilhas de Deus. Mas é necessário relembrarmos as palavras dos profetas, os quais profetizaram que os falsos profetas seriam numerosos nos últimos dias. E com esses 3 pontos eu posso dar bases para até um iniciante começar a entender o que realmente o pleno conhecimento da verdade pode fazer em nossas vidas. E se alguém é avançado em profecias, pode também prosseguir em conhecer ao Senhor. Se você perseverar em ir até a parte 2 do estudo, você irá ter informações e acréscimos que jamais irá esquecer. Vamos começar então. Através desse desejo de Moisés que não foi atendido, Deus fez muito mais daquilo que Moisés pediu ou imaginou. Era do conhecimento de Moisés que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele nessa terra, o qual é o nosso Senhor Jesus. Ele não é apenas semelhante a Moisés, mas é aquele mesmo que criou e salvou Moisés e o constituiu libertador do povo e mediador da aliança. O que Moisés não sabia, e o que muitos hoje infelizmente ainda não sabem, é que Deus também iria levantar muitos profetas na terra semelhantes a Moisés. E isso certamente será para Moisés uma grande surpresa e alegria eterna, quando Deus o ressuscitar dos mortos e ele contemplar que Deus levantou na terra muitos profetas como ele e fez grande o seu nome entre os primeiros e últimos profetas da antiga aliança e os primeiros e últimos profetas da nova aliança. Essa história irá deixar muitos de boca aberta, principalmente o próprio Moisés. Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra e achou graça aos olhos do Senhor, conforme está escrito no livro da lei. Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida, mas permitiu somente ele vê-la com os próprios olhos. Também está escrito que Moisés implorou para poder entrar na terra, mas Deus não atendeu essa súplica e ainda disse a ele: "Basta, você não entrará na terra e não quero mais falar desse assunto." Não parece injusto ou rigoroso demais Deus ter proibido Moisés de entrar na terra prometida? Ora, ele foi o mediador da aliança entre Deus e o povo, e o homem mais manso da terra, e em quase tudo andou retamente diante de Deus. Na verdade, esse castigo de Deus foi muito justo e revelador, e ainda estava protegendo o coração de Moisés de maiores sofrimentos e desapontamentos com o povo, pois Moisés já era velho e o seu coração já tinha sofrido muitos males com a rebeldia do povo. Prestem atenção nesses 2 lados da mesma moeda desse ponto da história, para que fique claro a justiça de Deus na vida de Moisés e de qualquer homem que quiser receber do mesmo Espírito que estava nele, e em nosso tempo presente e futuro, poder agir semelhantemente como ele agiu no passado. Pois é para isso que Deus está restaurando as suas verdades e preparando o seu povo para entender e viver essas realidades eternas. Por isso que a palavra de Deus deve ser bem meditada, pois nem sempre Deus explica de imediato todas as suas razões, e isso Deus faz para provar os corações. Nem sempre teremos as explicações de todos os mistérios de Deus, ainda que nós nos esforçássemos o máximo,
com orações e jejuns, pois para todas as coisas debaixo do céu existe um tempo determinado, até mesmo para Deus se revelar e revelar os seus segredos, conforme Eclesiastes capítulo 3. Muitos naquele tempo jamais poderiam entender todo o real motivo dessa severidade de Deus para com Moisés. Note esse exemplo que vou dar e alguns textos que vou citar, porque eles são chaves. No tempo de Moisés, todos os homens não podiam entender os significados de todas as obras da lei praticadas durante as 7 festas, e nem o porquê das semanas de anos ou do reset da história a cada 50 anos, no caso de jubileus. E mesmo não entendendo nada, eles teriam que praticar as leis e serem santos diante do Senhor. E podemos observar na palavra de Deus o seguinte: quando alguém se entregava de todo o coração e alma para o Senhor, mesmo sem entender o significado das coisas, Deus separava esse tal para testemunhar e revelar porções dos seus segredos, como peças de um quebra-cabeça profético, como recortes ou cenas do futuro. Claro que Deus, já conhecendo o coração de tal homem, pode testemunhar e separar o tal homem antes mesmo dele nascer, no ventre da sua mãe, para Deus nos revelar a sua presciência em todas as coisas. Isso serve para você entender que se você quiser fazer parte da vida de Moisés, você vai ter que ter um coração para tal propósito. É o coração e o propósito de cada pessoa, alinhados com o coração e o propósito de Deus, que o faz separá-la no ventre, para tal propósito, na verdade, antes da fundação do mundo. Bom, no livro da lei nós temos chaves escondidas para abrirmos portas de revelação no Antigo Testamento, mas são os profetas de Deus que começaram a nos dar os mapas para encontrarmos as chaves escondidas no livro da lei. Cada chave que Deus entregava no presente de cada profeta teria a programação de fazer os santos e profetas do futuro prosseguir e voltar continuamente, fazendo o homem sábio para discernir o futuro através do passado. Se você quiser entender o Novo Testamento, volte para as palavras dos profetas. Se quiser entender as profecias dos profetas, volte para o livro da lei. Na verdade, no livro da lei tem muitas coisas ocultas que serão reveladas pelas palavras dos profetas. Ali você encontrará chaves que te farão tanto voltar para o livro da lei como prosseguir para o Novo Testamento. Portanto, não é por teologia de homens, por doutorados e nem por fama em ministérios que se consegue essas chaves. Isso não se pode comprar por dinheiro, mas por obedecer a Deus conforme está escrito. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, verso 14. O profeta Amós testemunhou dizendo: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3, dos versos 6 ao 8. E por fim, no livro do Apocalipse nós temos uma conexão com esse texto. E em Apocalipse 10, dos versos 5 ao 7, diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá tempo. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Notem que esse texto tem total conexão com Amós capítulo 3, o rugido do leão, o toque da trombeta, os segredos revelados aos seus servos e profetas. Certamente esses são textos chaves, concordam? Então, prosseguindo, quando você analisar o real motivo desse castigo de Deus sobre Moisés, entenderá que Moisés cometeu um erro grave ao desobedecer um decreto de Deus, pois essa ordem de Deus no futuro iria servir de parábola para revelar a morte e ressurreição do nosso Messias.
para todo o povo de Israel. Essa não seria a única parábola para revelar o Messias, mas é uma grande parábola. Bom, de qualquer forma, sabemos que Deus é fiel e justo e galardoador daqueles que o buscam. E com certeza Deus haveria de recompensar a Moisés com coisas infinitamente superiores a ele entrar como um ancião na terra. Moisés já era de 120 anos quando ele disse para o povo que não poderia entrar na terra por causa que ele perdeu a paciência e a mansidão por conta da rebeldia do povo. E Deus preservou a sua visão intacta, somente para ele poder ver a terra. Ora, isso faz parte do castigo, pois se os olhos de Moisés fossem envelhecidos e ele não pudesse contemplar a beleza da terra, não iria sentir o peso do castigo ao tentá-la vê-la de longe. Mas o que temos que acrescentar em toda essa meditação é o seguinte: a terra não seria possuída de imediato. E Deus já havia revelado para Moisés que o povo agiria pior com Josué do que com Moisés, e rapidamente eles iriam se desviar de Deus, conforme está relatado em Deuteronômio 31, dos versos 14 ao 29. E fora isso, Josué ainda teria que pelejar contra muitas nações inimigas de Israel para eles poderem de fato possuir a terra de Canaã. Sendo assim, Moisés nem iria poder desfrutar da terra como de fato merecia. Deus estava, na verdade, privando Moisés de mais sofrimentos com aquele povo rebelde e contraditório, mas não deixando de castigar o erro de Moisés. Aqui estão os dois lados da moeda, analisados, na minha opinião, de forma bem justa. Deus já havia testemunhado de maneira bem clara que os únicos homens que ele se agradou e que teve um espírito diferente diante dele foram Josué e Calebe, pois Deus já testemunhou que eles perseveraram em seguir ao Senhor em todas as provações e dificuldades do deserto. De todo o povo que viu as 10 pragas no Egito, o mar sendo aberto, e ouviram da boca do próprio Deus os seus 10 mandamentos e que entraram na terra, foram Josué da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá, que são sombras das coisas futuras. Pois no futuro, o reino de Deus iria estar dividido em 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel, a qual foi chamada de Efraim pela boca do próprio Deus por vários profetas. Todo o restante do povo, além de Josué e Calebe, era de coração duro, e isso fica claro pelo tempo dos juízes. O plano de Deus com essas 2 tribos, que se tornaram 2 reinos divididos no futuro, já estava planejado pelo livro da lei nas profecias de Moisés e principalmente nas profecias de Jacó, que ao receber de Deus o seu novo nome Israel, recebeu imediatamente como parte dessa profecia a promessa de ser uma plenitude de gentios, ao se tornar uma multidão de povos no futuro. Leia Gênesis 35, do 9 ao 11. E essa profecia viria no futuro através do filho de José chamado de Efraim, conforme está escrito em Gênesis 48. E foi explicada por Paulo em Romanos 11. E esse é o Israel de Deus segundo o Espírito falado por Paulo em suas cartas. Israel abençoou a José e a seus 2 filhos, dizendo que Efraim iria ser a plenitude dos gentios, e que essa plenitude de gentios iriam crescer como peixes no meio da terra, ou seja, peixes para serem pescados. Sendo assim, como esse fato está totalmente ligado à história profética de Moisés, Deus tinha reservado uma alegria superior para recompensar todo o trabalho de Moisés. E ainda sabemos que no toque da última trombeta, Moisés estará com o corpo glorificado e não cansado aos 120 anos. E irá não somente entrar na terra prometida, mas reinar sobre ela a partir da Jerusalém celestial, a qual conhecemos figuradamente como Canaã celestial. Deus não atendeu a esse pedido de Moisés porque ele é justo e não faz acepção de pessoas, nem para salvar ou para condenar, para abençoar ou castigar, para eleger ou para reprovar. Ele chama e recompensa a cada um segundo as suas obras, segundo o seu próprio coração. De fato, Moisés não entrar na terra foi um castigo, pois independente de sua idade e dele saber que o povo toda a vida é rebelde e murmurador, e de tudo que iria acontecer no futuro, o desejo dele naquele momento era entrar na terra e não somente vê-la de longe.
Pois, ao meu entender, para Moisés, entrar na terra lhe traria uma maior sensação de missão cumprida. E se Deus quisesse, Deus poderia deixar Moisés entrar e o teria protegido entre os anciãos do povo que não iriam sair para a peleja. Ora, eu estou mencionando duas possíveis realidades. Moisés iria ainda ter desgostos na terra, ainda iria ver o povo murmurando contra Deus, mas ele iria estar vivendo os seus últimos dias na terra da promessa. Mas Deus quis castigar Moisés justamente com esse tipo de castigo e deixá-lo com uma sensação de missão não cumprida. Ora, para Deus, Moisés completou a sua missão com excelência, mas mostrou para todos que ele poderia ter feito melhor. Deus fez o nome de Moisés grande entre o povo, até mesmo milênios depois de sua morte. E ainda hoje estamos ouvindo as grandezas das obras de Deus na vida de Moisés, sendo esses fatos históricos e profecias para nós. Deus não atendeu essa vontade de Moisés de entrar na terra prometida, mas atendeu uma outra vontade de Moisés. E mesmo sem ele saber, essa vontade é infinitamente superior à vontade que Moisés teve de entrar na terra. Pois, como está escrito no livro da lei, Deus tirou do espírito que estava em Moisés e colocou sobre 70 anciãos, e todos eles profetizaram. A história nos relata que esses 70 anciãos cessaram de profetizar, mas desses 70 sobraram 2 testemunhas que ainda estavam profetizando. Ora, foi Deus quem armou todo esse contexto. E sabemos que Deus não faz nada sem motivo. Moisés, vendo que 70 anciãos estavam semelhantes a ele e profetizando, e que ainda sobraram 2 homens profetizando, disse para Josué: quem dera todo o povo fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Números 11, verso 29. Leia todo o capítulo, a revelação ficará ainda maior. Moisés não queria ser o único homem entre o povo. Ele não queria ser o destaque. Ele queria muitos homens semelhantes a ele nessa terra. E Josué foi o primeiro exemplo disso, pois Josué foi como Moisés e por isso fez obras semelhantes à de Moisés. E ainda fez o que Moisés não pôde fazer por causa da sua desobediência, no caso da pedra que foi ferida 2 vezes. Pedra que deu para todos beberem no deserto, conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Uma pedra literal, porém espiritual. Uma água literal, contudo, também espiritual. Então, esse foi um desejo de Moisés que Deus começou a atender em Atos capítulo 2, mas ainda não completou todo o seu desígnio. Prestem atenção nisso. O número de 70 anciãos dentro dessa meditação irá nos levar para o final das 70 semanas do profeta Daniel. As 2 testemunhas que restaram profetizando desses 70 representam as 2 testemunhas do livro do Apocalipse, as quais irão profetizar no final das 70 semanas. Pois é assim que Deus usa sua matemática profética. Os números apontam para profecias do futuro, e sabemos que uma delas faz referência a Moisés e a outra para Elias. Ao estudarmos a origem do assunto das 2 testemunhas que se encontram no capítulo 11 do livro do Apocalipse, iremos entender que Deus está usando esses 2 profetas para falar de 2 povos que se tornarão 2 testemunhas contra o último Egito. Observe o que está evidente. Assim como os assuntos dos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse não podem ser compreendidos sem fazermos a leitura dessas imagens pelos profetas, assim também é com o capítulo 11 em relação a esses 2 profetas. Aliás, não existe absolutamente nada no livro do Apocalipse que possa ser compreendido sem as informações históricas e proféticas da lei, dos salmos e dos profetas. E isso foi uma ordem, um decreto, um plano de Deus para todo mundo. Todas as nações restantes dentro do milênio viverão para compreender 1000 vezes mais todas essas maravilhas que nós compreendemos hoje. Deus não somente atendeu esse desejo de Moisés, de que todo o povo poderia ter do mesmo espírito que nele estava, mas também amplificou esse desejo sobremaneira, fazendo assim infinitamente mais do que Moisés pediu ou pensou. E esses segredos, eu acredito que são segredos do 7º milênio e principalmente do 8º dia, o qual o apóstolo Pedro, finalizando a sua carta, chamou de dia eterno.
Veja o que Paulo disse para a igreja de Éfeso. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse capítulo, Paulo está falando das medidas de um edifício. Nós sabemos que é a Nova Jerusalém, edifício que foi falado por ele mesmo no final do capítulo 2. A esposa do Cordeiro está formando esse edifício espiritual. O edifício é literal, já estava pronto antes da fundação do mundo, e ele tem características que representam a esposa do Cordeiro. Paulo foi arrebatado dentro da Nova Jerusalém, e por isso ele teve todo esse conhecimento para escrever essas coisas. E hoje Deus nos convida para fazermos parte dessas duas testemunhas do livro do Apocalipse, mas é preciso preparar o coração para buscar o Senhor e entender essas coisas, como fez Esdras. Deus escolheu Moisés desde o ventre da sua mãe para ele ser libertador do povo de Israel e para ser o mediador entre Deus e o seu povo. E através dessa história profética, Deus nos chama para sermos também libertadores, não somente da Jerusalém que está em escravidão com seus filhos, mas também de muitas nações que estão em escravidão, aprisionadas e seduzidas dentro do sistema tecnológico desse mundo atual, que é o último Egito revelado pelo livro do Apocalipse, capítulo 12. Muitos já entenderam essa analogia entre o Egito passado e o mundo atual, e estão sofrendo por causa da tirania do faraó desse século. Faraó também tem os seus profetas, chamados Janes e Jambres, os quais resistem todas as palavras de Moisés. As duas principais seitas atuais, que podem ser representadas por Janes e Jambres, vão ser faladas nesse estudo. Aliás, eu já mostrei características de uma delas. E dentro desse chamado, também está a maravilhosa promessa de nos tornarmos mediadores de uma nova aliança eterna entre Deus e o seu povo eterno, assim como Paulo disse. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nesse capítulo nós vemos ministros de uma nova aliança, mediadores de Deus e o seu povo. Quem amar a Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento, amando assim a lei, os salmos e os profetas e todo o Novo Testamento, seja o tal homem ou mulher, jovem, adulto ou ancião, então poderá entender o real propósito dessa vida e confirmar todas essas promessas em sua vida. E através dessa vida, tomar posse da verdadeira vida, a qual é eterna. Leia 1 Timóteo 6, versos 12 e 19. Pois essa vida passará como uma fumaça, mas as promessas de Deus serão eternamente cumpridas em seu povo, o qual ressuscitará para uma salvação eterna, em uma vida eterna, para uma justiça, paz e alegria eternas. Satanás sabe que todas essas coisas irão ser do conhecimento de muitos e que essas revelações irão quebrar todas as barreiras do catolicismo romano e da reforma protestante, iniciada por Agostinho de Hipona, o qual se tornou um teólogo e filósofo dentro da Igreja Católica Romana, quase considerado como um papa. Alguns católicos o consideram um papa. Esses são os filhos das trevas e filhos da ira, como nós também éramos. Mas nós não fazemos parte dessa congregação católica romana e nem da congregação de João Calvino, o qual, por sua vez, se tornou a perdição de muitos dos que foram chamados, mas não serão escolhidos. Sim,
Essa seita perversa e todas as outras seitas não poderão mais ofuscar o poder das verdadeiras palavras de Deus. Bom, aqui chegamos ao fim. Se você gostou desse assunto e se interessou e quer fazer parte da história profética de Moisés, siga para a parte 2, onde eu vou dar mais contexto bíblico para tudo que foi falado até aqui. Eu acredito que eu não falei nem 10% que esse assunto tem para ser revelado. Na parte 2, as conexões serão mais claras e objetivas e não irei mais mencionar algo sobre seitas, pois eu acredito que o que eu tinha para falar sobre as perdições das seitas já foi falado dentro dessa parte. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.